Que a paz do Senhor e a alegria do Espírito Santo esteja em nossos corações. Amém? Por que a paz tem que estar no nosso coração? Evangelho diz assim: Jesus ressuscitou e entrou na sala onde os discípulos estavam fechados com medo. Assim que ele ressuscitou, ele já entrou na sala onde eles estavam. E ele disse assim: a paz esteja com vocês. Mas ele falou de novo, pela segunda vez: a paz esteja com vocês. E aí ele soprou, quem? O Espírito Santo. Por que ele falou duas vezes? Porque a primeira vez que ele falou, a paz não entrou. Eles não reconheceram ele naquele momento. O Cristo ressuscitado, eles não reconheceram ele. Aí ele fala novamente: a paz esteja com vocês. Aí eles reconheceram que era o Senhor. E aí Jesus soprou o Espírito Santo. É por isso que nós temos que crer que a paz do Senhor esteja dentro de nós, para que Ele derrame sempre e sopre sempre o Espírito Santo em nossas vidas. Se a gente não tiver na paz do Senhor, não vai entrar e não vai soprar não. O Espírito Santo que está dentro de nós não vai fluir, vamos dizer assim. Não vai fluir. Se a paz não está dentro de nós, não tem como o Espírito Santo agir em nós. Então, por isso que Jesus falou duas vezes. Na segunda vez entrou, a paz entrou. Eles reconheceram que era o Senhor. E nós precisamos reconhecer que Jesus é o nosso Senhor, que Ele é o Senhor soberano sobre todas as coisas. O meu pai mesmo, seu Valentim, Ele não é o meu Senhor, Ele é o meu Pai. Tenho Ele como Senhor, mas o Senhor da minha vida Ele está sobre todas as coisas. Ele precisa estar sobre tudo, daquilo que eu faço, daquilo que eu vivo. Que se todas as vezes que eu for fazer algo errado, e lembrar de Jesus, perguntar para Jesus: Senhor, e aí? Ele fala assim, amar a Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu espírito, e amar o teu próximo. Primeiro a Ele, sobre todas as coisas, e depois o meu próximo. Se eu não amar Ele, não tem como eu amar o meu próximo. A gente ama na mentira. Essa é a pura verdade. Se eu não amo a Deus, eu não consigo amar você, minha irmã. Se eu não amo a Deus, eu não consigo te amar, meu irmão. Às vezes vou amar por interesses. Então, a paz, esse amor precisa estar dentro de nós, para que sejamos o que? Cheios da graça transbordante desta água viva, que o ministério cantou aqui. Água viva. Aquele que bebe vinde a mim, vós todos que estáis aí na festa, né? Eu sou a fonte, quem tem sede vem a mim e bebe, e dos vossos corações manarão um rio de água viva. Do meu coração, do teu coração precisa manar rios de água viva para aqueles que não conhecem o Senhor. Para que eu possa derramar rios de água viva dentro da minha casa, para que os meus possam se converter. Jeremias capítulo 2 diz assim: o meu povo, diz o Senhor, fez 2 delitos contra mim. Me abandonou, eu que sou fonte de água viva, para cavar cisternas que não retêm água. É Deus quem fala, não é o Ney. Então nós não podemos abandonar o Senhor. Eu vou falar isso para adolescentes, jovens, adultos e idosos, tá? E para mim também. Nos momentos de dificuldade, para de cavar cisterna. Cisterna que não retém água, que você vai furar, vai chegar lá no fundo cansado, e depois para voltar, é uma dificuldade imensa.
O cavar cisterna é abandonar a graça, esquecer que tem um Deus que é por nós, um Deus que nos enche desse Espírito Santo, e para de beber na fonte, para beber na fonte que é o coração de Jesus Cristo. Eu não preciso cavar cisterna, não preciso ser como a samaritana reconheceu isso, que ela precisava jogar o balde lá embaixo e puxar o balde para tirar a água. Nós não precisamos fazer isso, é beber na fonte, porque a fonte ela jorra. Eu não preciso jogar balde, eu não preciso cavar cisterna para beber da graça. Basta ir lá e beber da graça, meu irmão, minha irmã, e será cheio da água viva, cheios do Espírito Santo, para continuar caminhando sobre essa terra, rumo aonde? Ao céu. Não tem outro caminho, meu irmão, minha irmã. Você quer ir para o inferno? Nós somos peregrinos, e para peregrinar rumo ao céu, é um dia após o outro, e quem nos conduz é quem? O Espírito Santo que mora dentro de nós. E foi por isso que Jesus disse, olha, João Batista no Evangelho de São Mateus, ali no capítulo 4, fala assim, eu vos batizo com água, mas virá aquele que vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele nos dá água para beber quando nós estamos passando no deserto, a água viva, o Espírito Santo. E muitas vezes nós estamos em caminho errado, ele manda o fogo, muitas vezes, meu irmão, minha irmã, para queimar, porque João Batista fala, ele vai pegar a pazinha e a vassourinha lá para varrer o que ele vai queimar de nós, que é o pecado, que é as coisas erradas. Então o fogo do Espírito Santo tem poder para mudar a nossa vida. Basta que você creia, basta que eu creia, basta que eu acredite. E esse tema dessa noite é exatamente esse. E sereis batizados no Espírito Santo. Eu queria que você aplaudisse o Senhor por isso. Gente, isso é sério. Aqui está a verdade, ó. O Ney não está inventando nada, tá? Lá em Atos dos Apóstolos. Não, vamos primeiro lá em Joel capítulo 3, no versículo 1. O Senhor fala assim, ó, lá no Antigo Testamento, derramarei do meu espírito sobre todo o ser vivo. Jovens profetizarão, anciões terão visões e por aí vai. É promessa de Deus derramar o Espírito Santo, e que o Espírito Santo possa usar de nós para testemunhar, para jorrar de nós rios de água viva. E ele fala ali dos jovens. Joel capítulo 3, 1. Fala para os jovens, para os adolescentes, adultos e também para os idosos. Fala para todo mundo. Fala até para os escravos e escravas. É para todo mundo, só fica de fora quem quer. E João Batista, ele vem lá no Evangelho de São Mateus, lá no capítulo 4, ele vem falando sobre isso. Ele fala assim, olha, eu vos batizo com água em sinal de penitência, mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso que eu nem sou digno de carregar os seus calçados. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. É o Ney que está inventando isso. A palavra é a nossa verdade, gente. É a verdade de Deus, é a boca de Deus que proclama. No Evangelho de São Lucas, ele diz assim, no capítulo 12, no versículo 49, é o próprio Senhor quem fala para nós. Eu vim lançar fogo sobre a terra. E que tenho eu a desejar que ele já estivesse aceso. Jesus já desejava que esse fogo já estivesse aceso. Mas devo ser batizado num batismo, e quanto anseio até que ele se cumpra. Mas Jesus não tinha sido batizado já no Rio de Jordão? Já não tinha acontecido vários milagres e prodígios pelo poder do Espírito Santo? Que batismo é esse? O batismo de sangue, gente. Primeiro ele precisava passar pela cruz,
para depois derramar o Espírito Santo. Jesus disse: eu vim lançar fogo sobre a terra. O fogo simboliza a energia transformadora dos atos do Espírito Santo em nós. O fogo do Espírito Santo transforma tudo o que toca, meu irmão, minha irmã. Transforma tudo, transforma vidas, maneiras de viver. A tradição espiritual manterá esse simbolismo do fogo como um dos mais expressivos da ação do Espírito Santo em nós. São Beda fala assim, quando Jesus fala que receberá do batismo, tenho que receber o batismo pelo meu sangue, e depois incendiar os corações dos fiéis com o Espírito Santo. Pois após a vinda do Espírito Santo, o fogo espiritual vai incendiar os corações. Então esse batismo é o batismo de sangue, é a morte dele na cruz. E quanto Jesus já desejava que esse fogo já estivesse aceso. De São Jerônimo, o batismo espiritual é útil porque, entrando em nós, o Espírito Santo abraça a alma e aquece o coração com o teu fogo. Por que o Espírito Santo nos aquece, minha irmã, com o fogo dele? Diz lá em Apocalipse: quem é frio, quem é morno, Deus vai. Quem é morno, Deus vai vomitar. Por que ele fala isso? Porque muitas vezes o cristão está dentro da igreja e é morno. Ora ele está com o pezão no mundão, ora ele está com o pezão dentro da igreja. Então ele está em cima do muro. E o Senhor fala em Apocalipse: ou você é quente ou você é frio. Eu nem era frio, eu era gelado igual esse piso aqui, ó. Mas o dia que eu tive um encontro pessoal com o Senhor na minha vida, o primeiro amor, eu fui batizado no Espírito Santo. O que era frio, aqueceu. E aquele que está quente, já está quente. E aquele que está morno, foi aquecido. Mas, como diz no Evangelho, o Senhor vai demorar. Jesus conta a parábola, o Senhor vai demorar. O nosso patrão vai demorar. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Vai. Nem não sabe se amanhã eu estará aqui. Você sabe se você estará aqui sobre essa terra amanhã? Então, seja quente, meu irmão, minha irmã. Não seja morno. Não fica com o pezão aqui, ó, no funk da vida. E a hora que precisa, vem para a igreja. Morno, Deus vai te vomitar. É a palavra quem diz, não é o Ney. E a palavra se cumpre, hein? Sabe por que se cumpre? Jesus, na sua ascensão, Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesus fala assim na sua ascensão: eu vos revestirei da força do... Quem é essa força do alto? Quem? Vocês estão muito mornos. Quem é a força do alto? Espírito Santo. Eu vos revestirei da força para que possam vencer nessa peregrinação rumo ao céu. Vocês possam vencer os obstáculos, as tribulações, os problemas. É olhar para eles e falar: Senhor, eu te louvo pela dificuldade, nunca pelo problema, tá? Porque Deus é maior do que nossos problemas. Deus é maior que tudo. Senhor, eu te louvo porque eu estou tendo dificuldade em passar por essa tribulação, mas eu creio nessa força do alto, eu creio no Espírito Santo, que Ele vai me ajudar a vencer. Porque somos totalmente dependentes do Espírito Santo. Totalmente, gente. Não tem jeito.
Aí vem a promessa, vem João Batista e Jesus fala novamente, né? Aí lá em Atos dos Apóstolos, ele fala assim, ó, capítulo 1, versículo 4, e comendo com ele, Jesus estava o quê? Comendo com eles. O Senhor tocou no meu coração e eu vou falar. Jesus não é um espírito de luz. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Falsos caminhos. Jesus não é um espírito de luz, ele é a luz. Ele não é um espírito, aqui ele está comendo, espírito come e bebe. Jesus está comendo depois da sua ressurreição. Então, não existe, pode até me processar, não tem problema. Não existe reencarnação, é ressurreição. Se eu acreditar nisso aqui, eu estou jogando no lixo a ressurreição de Jesus Cristo. Porque São Paulo fala, o homem morrerá uma só vez e não vai voltar para pagar pecado, não. Por isso ele derramou o poder do Espírito Santo em nós, para que nós possamos vencer e crer que nós vamos entrar no céu. Outra coisa que diz na palavra, e não adianta vir falar que a palavra é a verdade. Nós vemos no Evangelho há pouco tempo, o Senhor está falando no meu coração, o Espírito Santo suscita, porque Ele quer nos levar para o céu. O Lázaro pobre e o rico, os dois morreu, não morreu? Um estava lá, o pobre com Abraão, e o rico aqui no fogo. Abraão, pede para alguém, olha só, pede para alguém avisar os meus para não vir para cá. Manda um espírito lá para escrever lá. O que Abraão falou? Tem como mandar ninguém não? Ué? Não tem jeito não. O homem morrerá uma só vez, diz a palavra. Aí, ele fala assim, para que os meus não venham. Já tem gente pregando lá para eles, não se preocupa não. Assim como foi pregado para você e você não quis. Tem gente anunciando o reino de Deus lá. Deu para entender agora? Cuidado com os falsos caminhos, diz o Espírito Santo ao teu coração agora. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E nós cremos que um dia ressuscitaremos com um corpo glorioso igual Ele. Eu queria que você aplaudisse isso. Sereis batizados no Espírito Santo e no fogo. Os revestirei da força do alto, para que o Espírito, o Evangelho de São João, ali no capítulo 16 para frente, Jesus vai fazendo uma oração no capítulo 16, 18, só fala do Espírito Santo, pois virá o Paráclito, que vos ensinará todas as coisas, gente. Vos mostrará o caminho da verdade. O Espírito Santo revelará a vocês a verdade. Está revelando para você hoje a verdade? Se está, então creia. Não deixa a semente cair no teu coração e o diabo vir arrancar, como diz lá no semeador, hein? A palavra está sendo semeada e deixa a água viva molhar essa terra do teu coração e essa semente germinar dentro de você e você testemunhar Jesus Cristo com a tua vida. Porque o Ney vai passar aqui, jovem. O Ney vai passar, tá? O Ney não vai ficar para semente, não. E vocês virão aqui testemunhar Jesus Cristo. Evangelho de São João, capítulo 1. Lá está João Batista, logo no capítulo 1. Fala que o verbo se tornou carne e Jesus
a luz do mundo, que veio para iluminar o homem por inteiro. E veio João Batista, que dava testemunho da luz. Porque ele não era a luz. Ele não é a luz. A luz é Cristo. Nós damos testemunho da luz de Cristo. O que é isso? É refletir a luz de Cristo. O Espírito Santo nos leva a refletir a luz do Cristo, gente. Sede sal da terra e luz do mundo, diz o Senhor. Para ser sal da terra e luz, refletir a luz de Cristo, é preciso o quê? Refletir a luz dele. Testemunhá-lo. Há poucos anos atrás, alguns aqui já sabem, eu sou casado, tenho 4 filhos, né? Na graça de Deus. Eu não falei, eu sou servo lá no grupo de oração Leão de Judá. E aí, alguns anos atrás, né, eu tenho 4 filhos, já tenho um filho, o Tiago é o mais velho, de 40 anos. Eu fiz 60 anos, esses dias agora, né? Novinho. Agora eu já tirei aquele papelzinho que põe no carro, vaga para idoso. Entrei lá, só bati o dedo, já estava pronto. E lá tem minha idade. Mas eu não coloco não. Ainda não. Meu filho Tiago mais velho tem 40 anos. Eu tenho 3 netas, tenho uma neta já de 12 anos. A netinha Ana Laura, a Isabela, a Vitorinha nasceu na Itália. Agora no começo do ano a gente vê a Vitorinha nasceu na Itália, a gente só está com 3 aninhos, a gente só vê pelo celular na chamada de vídeo. Fala português, já fala italiano com 3 aninhos, Jesus amado. E meu filho caçula partiu para o Senhor. Wagner completou 19 anos, e aos 19 anos partiu para o Senhor. Mas o Ney está aqui para testemunhar Jesus Cristo na minha vida e na minha família, e na vida do meu filho que está lá com ele. Para testemunhar a força e o poder do Espírito Santo dentro de nós. Quando Simeão fala para Maria na apresentação do menino Jesus no templo, fala assim: uma espada transpassará a tua alma. E aconteceu isso com Maria lá nos pés da cruz. E aconteceu com o Ney. Uma espada transpassa a alma quando um pai enterra um filho. O caçula. O joinha dentro de casa. O único que é solteiro, os outros 3 eram tudo casados. Uma espada transpassa a alma, é uma dor que só quem passa sabe. Uma dor quase que insuportável. Mas eu me lembrei do Senhor, lá no velório. A hora que foi fechar o caixão e não ia abrir mais. A hora que começou a fechar, eu só dei um grito que todas as salas do velório escutou, que tenha entrado no coração de todo mundo, como entrou no meu. Eu só gritei assim, minha irmã: vem Espírito Santo em socorro à minha fraqueza. E todos que estavam no velório gritaram junto comigo. Tinha 5 padres lá, orando com a gente. E esse Espírito Santo veio de dentro de mim, que nós somos templos e morada dele, já mora dentro de você, tá? São Paulo disse que nós somos templos vivos do Espírito Santo. Aí, a dor, com o tempo, vai passando, irmão. A saudade não, porque a saudade não tem que passar. Mas é só por Ele. E a cada dia, clamando essa força, esse batismo no Espírito Santo, esse Espírito Santo poderoso dentro de nós, a dor foi passando. E hoje eu testemunho a graça da força do alto na minha vida para você, meu irmão, minha irmã, que às vezes está passando por um problema de perda, às vezes está passando por um probleminha desse tamanhozinho,
e está deixando o problema desse tamanho. Ele é poder dentro de mim, é poder dentro de você. E eu estou aqui essa noite para testemunhar esse Espírito Santo que mora no sacrário da minha alma. A nossa alma é o sacrário do Espírito Santo. Nós não sabemos o que é viver sem a graça. Santa Faustina, um dia orando, falou: Senhor, eu oro já faz meses, está no diário dela, e não sinto a tua presença. Às vezes a gente está orando e não sente mesmo. Às vezes a gente está passando por um deserto e não sente, mas a gente tem que continuar orando. Aí Jesus disse assim para ela, apareceu na cortina do quarto dela, o purgatório, porque a alma não morre, tá? Quem morre é o corpo, que vai virar pó, e que um dia ressuscitará como um corpo glorioso. A alma não morre. As almas estavam no purgatório. Jesus fala para ela, pergunta para eles qual que é a maior dor deles. Eles responderam unanimemente, não sentir a presença de Deus. E Jesus falou assim para Santa Faustina, você não sabe o que é isso, porque eu moro dentro de você. O Pai mora dentro de você, através do Espírito Santo. Você não sabe o que é não me sentir. Eles sabem, mas você não sabe. Então nunca diga isso. Senhor, não sinto a tua presença. Põe a mão no teu coração e fala assim, Senhor, eu sinto a tua presença, porque eu sei que o Senhor mora dentro de mim. Para que a gente nunca se esqueça disso, nunca. Seja lá o que você estiver passando, nunca se esqueça, Deus mora dentro de você. Quer vencer na vida? Deixa o Espírito Santo te conduzir. E verás a graça acontecer na tua vida. E se você virar aqui na página de Atos 1, no capítulo 2, cumpriu-se a promessa. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um ruído, como que se soprasse um vento impetuoso. E encheu toda a casa onde estavam reunidos, e apareceu-lhes então como uma espécie de línguas de fogo, cumprindo-se a promessa. Quando ele fala, ele cumpre. Que se repartiram e pousaram sobre cada um, não ficou ninguém fora. E ficaram todos cheios do Espírito Santo. Ficaram todos. E nesta noite aqui, hoje, é a sala do cenáculo, dessa efusão do Espírito Santo, que nos renova a cada dia, que nos fortalece a cada dia. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, Pedro estava pregando a palavra para os pagãos, e de repente eles receberam o Espírito Santo, e eles ficaram admirados. Por quê? Nossa, eles estão recebendo o Espírito Santo como nós lá no dia de Pentecostes. O Espírito Santo é para todos, gente, para todos aqueles que se abrem. A palavra estava sendo anunciada, e eles começaram a crer, a paz do Senhor começou a entrar naqueles corações, e de repente o Senhor derramou essa efusão do Espírito Santo sobre cada um deles, e os pagãos começaram a orar, meu irmão, em espírito e em verdade, como está aqui na palavra, e eles ficaram admirados. E nós que estamos dentro da igreja, você acha que nós vamos ficar fora? Se os pagãos receberem, imagina nós, povo de Deus, nós que desejamos esse batismo no Espírito Santo, essa efusão do Espírito Santo, esse fogo que abrasa o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito.
espírito, o nosso intelecto, a nossa razão, coração, alma e espírito. O Espírito Santo vem e faz morada no sacrário da nossa alma, e o nosso coração é incendiado pelo amor de Deus, e a nossa cabeça, o nosso intelecto, o nosso espírito se volta para as coisas do alto e não para as coisas do mundo. É o Espírito Santo, ele faz isso aqui, ó. Ele nos leva a olhar e buscar as coisas do alto. Colossenses capítulo 3, buscai as coisas do alto e não as da terra, porque as da terra vos leva à perdição, e as coisas do alto lhe levas para o céu. Quer ir para o céu? Então deseja isso. Entra de corpo e alma na sala do cenáculo e deixa o Espírito Santo te revelar a verdade. Deixa o Espírito Santo agir na tua vida de uma vez por todas. Porque muitas vezes a gente está dentro do cenáculo e sabe o que acontece? Não está de corpo e alma, está com a cabeça lá fora. Sabe o que acontece? Aqui, ó, veio um vento impetuoso. Quem estava do lado de fora, diz a palavra que só ouviram aquele vento impetuoso. Estavam fora da sala do cenáculo, só ouviram, não ficaram cheios do Espírito Santo. Mas quem estava dentro da sala ficou cheio do Espírito Santo. Entra de corpo e alma nessa sala do cenáculo hoje, aqui na casa do Senhor, e deseja essa graça para a tua vida e pede para Ele te revelar a verdade. Se você está no caminho certo ou no caminho errado. Amém? Fecha os teus olhos um minutinho e deseja isso. Vem, Espírito Santo Consolador. Vem ao nosso auxílio, pois somos fracos e limitados. Mas o Senhor Espírito Santo nos leva além de nossas forças. Senhor, vem, Espírito, enche-nos da tua graça. Deus, purifica, nos reveste desse fogo do teu amor. Purifica meu ser. E que esse fogo possa purificar todo o nosso ser. Quebra toda mentira, toda a nossa covardia, a nossa falta de coragem, que caia tudo por terra em nome do Senhor Jesus. Vem, Espírito de Deus, purifica meu ser. Deseja isso. Purifica meu ser. Deixa o ministério cantar e vai mostrando o Espírito Santo, ó, essa área da minha vida que eu preciso mudar. Eu preciso mudar essa área. Vem em meu socorro, Espírito Santo. Me liberta disso aqui, Espírito Santo. Aviva os corações e levanta uma nova geração. Vem despertar esta nação com tremendo avivamento. São Paulo disse assim para Timóteo: eu te convido a reavivar a chama, o fogo de Deus. Deixa o Senhor reavivar a chama de Deus em você essa noite, meu irmão. O nosso coração É o reavivar da chama de Deus na tua vida. É o reavivar das tuas forças. queimar o nosso coração, o nosso coração.
batizar com teu fogo. Vem, Senhor. Vem me batizar com Fala, Espírito teu Santo, fogo. incendeia o meu coração, a minha alma, o meu espírito. De novo. Incendeia-me para que eu possa te testemunhar verdadeiramente, Senhor. De novo. Vem incendiar, Senhor, como naquele dia de Pentecostes. Me batizar com teu fogo. É a promessa daquilo que João Batista proclamou. Batizar com teu fogo. É a promessa que o próprio Senhor disse: eu vou incendiar a De terra. novo, de novo, de novo. Se você precisa retomar o caminho, peça ao Espírito Santo que te dê forças para retomar o caminho. Espírito, vem queimar os nossos corações. Queima tudo que é palha, Coração. queima todas as incertezas, as nossas dúvidas. Vem Queima, queimar Espírito o Santo. nosso coração, o nosso coração. Batizar com teu fogo. Você tem dúvidas? Vem me batizar. Peça para Ele queimar as tuas dúvidas e colocar com teu certeza no fogo. teu coração. De novo. Está faltando esperança? Peça a Ele. De novo. A sua fé está apagadinha, peça para que o Espírito Santo te incendeie a tua fé. Com Teu fogo. Vem me batizar com teu fogo. Que possamos sair de cima do muro. De novo. Que possamos deixar de ser De mornos novo. e sermos homens e mulheres incendiados no fogo de Pentecostes. Espírito, vem queimar os nossos corações, os nossos corações. Vem Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso coração. Me batizar com teu fogo. Vem me batizar com teu fogo. Deseja isso, irmão. De novo. É o Espírito Santo quem nos espera, a promessa já foi cumprida. É Ele quem está nos esperando para que Ele possa agir em nós. Vem nos batizar. Vem me batizar com teu fogo. É Ele quem te espera. Vem me batizar com teu fogo. De novo. De novo, Senhor. De novo. De novo. De novo. Com os olhos fechados, só presta atenção nisso. Jesus disse assim, ó: eu vim colocar fogo sobre a terra. Eu vim colocar fogo sobre a terra. Não é a terra que nós pisamos, tá? A terra, minha irmã, somos nós. Quando Deus plasmou a terra e fez o barro e fez o homem, lá Adão e Eva fez do quê? Do barro. Nós somos a terra. Ele quer nos incendiar. Nós somos essa terra. E Ele diz assim na palavra: eu sou um Deus que não moro em templo construído por mãos humanas, porque Ele nos teceu no ventre da nossa mãe. É por isso que Ele mora em nós, irmão, porque fomos tecidos pelas mãos dele, pelas mãos de Deus. É por isso que Ele mora
dentro de nós, porque nós não fomos feitos pelas mãos humanas, mas pelas mãos de Deus. Ele quer morar em você através do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã. Ele quer incendiar a tua vida, para que você possa testemunhá-lo. Vem incendiar. Vem Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso coração. Vem Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso coração. Vamos ficar de pé, por gentileza. Ficar em pé, por gentileza. Ergue os teus braços lá em cima e nós vamos cantar com o fervor da nossa alma. Vem nos batizar, Senhor. Vem me batizar com teu fogo. Vem me batizar com teu fogo. Ouça o vento impetuoso, meu irmão, novo, porque você está na sala do cenáculo. de novo. Vem me batizar, Senhor. Vem me batizar com teu fogo. Vem me batizar com teu fogo. De novo. De novo, de novo, de novo. Vem me batizar com teu fogo. Força, povo de Deus. Vem me batizar com teu fogo. De novo, de novo, de novo. Esse foi o primeiro dom do Espírito Santo derramado. O orar em línguas, pois o Espírito Santo ora em nós. Isso aconteceu naquele dia de Pentecostes. Ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Ora em nós, Espírito Santo, com os seus gemidos inefáveis, como diz na carta aos Romanos capítulo 8, 25. Pois Ele vem em auxílio às nossas fraquezas, a Ele quem ora em nós com gemidos inefáveis. Só Deus entende o que a gente ora. Peça esse dom ao Espírito Santo. Ora em mim, Espírito Santo, com os seus gemidos inefáveis.
palavra que o Senhor coloca no meu coração é: eu não vos abandonarei nunca. Amém. Pegue os teus braços lá em cima e agradece a Deus por esse fogo abrasador que mora dentro da tua alma, do teu coração, do teu espírito. Tenha um coração agradecido. Senhor, nós te agradecemos de todo o nosso coração. Amém. Te agradecemos, Senhor, por esse fogo, por esse Espírito Santo que mora. Diz assim: te louvo, Senhor, pelo esse Espírito Santo que mora dentro de mim. Te louvo, Senhor, por esse Espírito Santo. Obrigado por o teu amor, o amor do Pai mora dentro de mim. Obrigado por esse amor que o Senhor tem por mim, Senhor. Te agradeço de todo o meu coração, porque nessa noite veio me incendiar mais uma vez o fogo do Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, porque não desiste de mim, diz para ele. Obrigado por não desistir de mim, Espírito Santo. Te agradecemos, te louvamos, te bendizemos, Senhor, porque hoje se cumpre mais uma vez o derramar do teu Espírito Santo em nós. Amém? Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Pode aplaudir o Senhor de todo o teu coração. Gente, aqui estão os pedidos, né? Eu sempre digo que esse aqui é o coração do Senhor, tá? Porque se você colocou um pedido aqui, é porque você crê no poder dele. Senão você não teria colocado. E para você que não colocou, coloca com o teu coração agora. Coloca o seu pedido aqui dentro com o crer do teu coração, com a tua fé. Porque a fé move montanhas, tá? Coloque seu pedido aqui. Senhor, nós colocamos esses pedidos no teu coração, porque do teu coração flui rios de água viva, porque do teu coração flui o amor, flui o poder, e que flua sobre esses pedidos, Senhor, a tua graça. A graça da cura, a graça da libertação, a graça de uma porta de emprego, a graça de uma faculdade, a graça de tudo que está aqui. Eu não sei, mas Ele sabe. E crendo, Senhor, nós oramos em direção ao céu, como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Você crê, meu irmão, minha irmã? Então, muitos desses pedidos, olha aqui para mim, muitos desses pedidos não voltarão para essa caixinha, tá? Muitos
não voltarão para essa caixinha. Amém? Você crê? Então, toma posse da graça.